Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando em esse tema que estamos estudando hoje. Estamos muito contentes de poder abrir a Palavra de Deus, estudar esses temas de reforma para a saúde, temas de escatologia, profecia para o tempo do fim, especialmente a doutrina do santuário e a mensagem dos três anjos. Nós estamos colocando bastante material especialmente sobre o curso de obra médico-missionária, porque, meu querido irmão, nós estamos procurando unir o que é a profecia com a mensagem de saúde, e nós estamos muito atrasados. Então nós temos que ter pressa nessa hora de colocar esse material e pedimos ajuda de todos aqueles que têm discernimento a respeito dessas profecias e dessa obra que tem que ser feita, para passar a voz a outras pessoas. O propósito desse material não é criticar, nem dizer que somos a única estrela brilhando, mas sim colocar o nosso grão de areia para contribuir na preparação de um exército que deve haver esta hora. O livro Eventos dos Últimos Dias deixa bem claro, meu querido irmão, de que nós, nenhum em 20, estamos preparados, e o livro Serviço Cristão, deixa bem claro também que nenhum em 100 estamos fazendo a obra que deveria ser feita. Então Deus, agora no último tempo, na hora 10ª, vai levantar um exército de pessoas que vão ser despertadas para essa obra. Por isso, devemos colocar esses materiais para que estejam acessíveis a esse grupo que vão vir das igrejas pentecostais, evangélicas, católica romana, pessoas que vêm da nova era, do paganismo. Elas serão iluminadas, guiadas pelo Espírito Santo para fazer a obra junto conosco, assim que nós estamos preparando esse material. E hoje nós vamos estar colocando um material que é muito difícil para mim, por esse material, porque nós estamos colocando o que é uma grande armadilha de Satanás, que Satanás colocou para o tempo do fim, e por isso Jesus em Mateus 24 deixa bem claro de que até, se possível, os escolhidos seriam enganados por esses poderosos enganos. Satanás está colocando líderes no povo de Deus, para guiar o povo de Deus. E isso nós vamos colocar 2 vídeos, para que possamos em 2 horas poder estudar um pouquinho, porque temos muito material que faz menção sobre esse tema. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Querido Pai, te agradecemos pelo teu amor e misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que está em contato com nós outros, Senhor, e que possamos juntos seguir estudando essa luz tão preciosa que é a tua palavra na Bíblia e no espírito de profecia. Abre nossa mente, nosso coração e ajuda-nos a sermos equilibrados, nem, Senhor, para o mundanismo, nem para o fanatismo. Nós queremos apenas seguir as tuas orientações, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus e nós encontramos no livro de Judas, antes de Apocalipse. Apocalipse, nós temos esse livro pequeno, é um capítulo apenas, portanto é apenas o capítulo 1, versículo 3 e 4. Judas, versículo 3, disse assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé verdadeira, a fé genuína que foi entregue aos santos. Então o povo de Deus tem uma norma, uma conduta, tem uma doutrina. É a doutrina do lugar santíssimo, são verdades transcendentais, são verdades solenes, e esta luz é chamada pelo Espírito de profecia, a fé que foi dada aos santos, de plataforma da verdade. Talvez que em outro vídeo nós vamos estudar um pouco sobre isso, mas agora eu vou ler o versículo 4, diz assim, Judas, versículo 4,
Pois certos homens foram infiltrados, se introduzirão com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Salvador, Jesus Cristo. Aqui está, meu querido irmão, uma exortação poderosa da palavra de Deus, onde Judas, irmão de nosso Senhor Jesus, ele menciona que vai haver uma infiltração de líderes, lobos rapazes, lobos vorazes, que procurarão devorar o rebanho. Então, meu querido irmão, a palavra de Deus, ela exorta de que nós temos que ter cuidado. Então, você tem que examinar o que eu estou falando, se é realmente palavra de Deus ou é uma armadilha de Satanás. Então, o que você tem que fazer, em primeiro lugar, e eu também, é orar ao Senhor. Nesse momento, o povo de Deus tem que ter uma conexão muito próxima de Jesus. Jesus é o Cordeiro que guia o povo de Deus. Apocalipse 14, eu vou ler esse versículo porque esse versículo é muito importante. Apocalipse capítulo 14, aqui dá as características do remanescente e diz assim, o versículo 4, Apocalipse 14, 4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Seguir o Cordeiro significa ir ao matadouro. O Cordeiro vai ser imolado. E nós agora, meu querido irmão, devemos seguir o Cordeiro. Antes da coroa de glória vem a coroa de espinhos. E esses falsos maestros, falsos pastores, eles tomam um rumo diferente. Por isso Deus agora nos alerta de que devemos ter muito cuidado. Aqui em Ezequiel, capítulo 34, nós encontramos uma forte advertência a respeito dos pastores que se apacentam a si mesmos. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor, filho do homem, versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor, Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Esses pastores, falsos pastores, eles estão, conforme o capítulo 34, para apacentar-se a si mesmos. Diz assim o versículo 3, capítulo 34, versículo 3, comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca, disse o versículo 4, não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E eu posso seguir lendo quase todo o capítulo. Assim diz o versículo 5, assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. Versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas, como por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, sem haver quem as busque. Então, Deus tomou uma decisão. Já que os pastores, os líderes, os ministros, os evangelistas, os anciãos, os
os líderes espirituais não são corretos em guiar o povo ao lugar correto, Deus toma uma decisão. E diz assim, eu vou agora pular, porque todo o capítulo está falando o mesmo. Capítulo 34, versículo 11, diz assim: pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, aqui o capítulo 34 agora começa a falar como ele, o próprio Deus, vai ser o nosso pastor. E diz assim, vamos seguir do versículo 15 em diante. 34:15, eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida, diz o versículo 16, buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Quer dizer que Deus agora, Ele é o juiz, Ele é o pastor, Ele vai cuidar da que está enferma, a quebrada, Ele vai sarar, Ele vai cuidar da que está precisando de cuidados e a que está se elevando, se sobressaindo, pisando as demais, Ele vai derrumbá-la. E, portanto, agora vem o juízo, diz aqui o capítulo 34, o versículo 16. Então, meu querido irmão, quanto a vós, diz o versículo 17, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Eu creio que ficou claro a introdução do tema de hoje, porque Deus, Ele está em contra os líderes que estão dispostos a apenas tirar proveito do rebanho. Hoje existem muitas igrejas onde os pastores dão um show espiritual e com esse show espiritual agora levam multidões a desviar-se do caminho correto. A irmã White teve uma visão onde que ela viu o mundo como um trem em alta velocidade. Quando se dedicou a ver quem era o maquinista, ela ficou surpreendida e maravilhada, era o próprio diabo que estava levando o mundo para a perdição. E por isso, meu querido irmão, agora nós estamos querendo colocar esse tema para descrever como devemos cuidar-nos dos líderes. Por isso que eu menciono sempre nos vídeos, não confie nos pastores, não confie em pessoas. Agora, se o pastor, se a igreja, se a família, se o governo, se o presidente, se todos estão fazendo corretamente o que é certo, nós seguimos juntos, unidos. Devemos apoiar o ministério, devemos apoiar a igreja, devemos sustentar a causa de Deus. Mas quando nós vemos que um pastor e uma igreja se desviaram do caminho correto, também devemos desviar-nos deles e apoiar aqueles ministros e pastores que estão trazendo a luz correta para despertar o rebanho em esta hora. Alguns dizem assim, não, vocês são alarmistas e fanáticos, estão só falando em destruição, tem que falar do amor de Deus. Mas eu pergunto, meu querido irmão, qual deveria ser o amor de Noé para com o povo antediluviano? Não era chamá-los a que entrassem na arca? Se Noé apenas dissesse, Deus é amor, Ele não vai fazer nada, esse seria verdadeiramente amor quando chegasse o dilúvio? Não, porque ele não teria dado a mensagem correta. Então nós agora devemos amar as pessoas de tal maneira que elas se preparem, se despertem, porque as 10 virgens estão dormidas, todas. Então, meu querido irmão, alguém tem que levantar a voz, aí vem o esposo. E esses vídeos que estamos querendo colocar é uma maneira de trazer essa luz que nós estamos encontrando ao largo da Bíblia, e ao estudar o Espírito de Profecia, existe agora uma grande obra para ser feita. Então, meu querido irmão, Deus vai agora despertar muitas pessoas do mundo pentecostal, evangélico, de todas as igrejas, e entre os testemunhas de Jeová, mormons, existem pessoas sinceras, pessoas honestas, que não têm compreensão correta de toda a luz, mas que serão despertadas no seu devido tempo. Por isso, então, agora o Senhor aqui menciona, eu vou tomar conta da obra
e eu vou guiar as minhas ovelhas. E Jesus menciona isso muito claro. Deixa eu ler aqui contigo o que nós encontramos no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 16, me parece, diz exatamente isso que estou comentando, não? Não tenho bem certeza, mas está certo. Diz assim, 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Quem é o pastor que devemos seguir em esse momento? Claro que nós já mencionamos, Jesus é o pastor. O povo de Deus, o remanescente, os 144.000 agora serão despertados para seguir o Cordeiro aonde quer que vá. E o Cordeiro vai ao sacrifício. Chegou a hora em que nós devemos também renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar à Babilônia e seguir o Cordeiro. Por isso então, meu querido irmão, agora existe a necessidade de fazer uma grande obra nesse momento. Eu tenho aqui muito material em espanhol. Eu não sei se esse livro está em português, à disposição da igreja em português. E em espanhol, também nós que falamos português podemos ler o espanhol de maneira muito fácil. O título desse livro é da irmã White, mas o que fez a montagem dos manuscritos e textos é Donald Ernest Mansell. E o nome do livro em espanhol é El Perfil de la Crisis Venidera, quer dizer o perfil da crise vindoura. Se você baixa na internet, esse livro é muito apropriado, porque ele se assemelha à preparação para a crise final do Dr. Agora me foi o nome dele. É muito comum, é muito fácil encontrar esse livro em espanhol, tem em português. Esse sim, é Preparação para a Crise Final. E é mais ou menos similar a esse. Nós temos também o Eventos dos Últimos Dias, que é muito similar a esse livro que tenho aqui nas mãos. O Perfil da Crise Vindoura seria a tradução em português. Aqui na página 68 até a página 71, nós encontramos aqui o subtítulo, aqui diz assim, classes de adventistas que abandonarão a igreja. Classes de adventistas que abandonarão a igreja. O grande conflito, o conflito dos séculos, na página 660, ali na página 666, em espanhol, não sei bem em português, nos descreve uma grande apostasia, porque a obra de Satanás agora no tempo do fim, ela é terrível. E eu vou ler nesse contexto, aqui na página 71 desse El Perfil de la Crisis Venidera, diz assim o subtítulo, em el gran corazón de la obra, quer dizer, no grande coração da obra, seria fazendo menção a respeito da conferência geral, fazendo referência aos líderes do povo de Deus. Diz assim, no grande coração da obra, eu estou traduzindo em português, Satanás empregará suas artes infernais em grado máximo. Uau, que terrível! Essa cita, ou esse texto, disse exatamente no coração, quer dizer, onde se tomam as decisões mais importantes para o povo de Deus a nível mundial, Satanás empregará suas artes infernais em grado máximo. Buscará toda forma possível para interponer-se ele mesmo entre Deus e o povo e interromper a luz que deveria haver iluminado a seus filhos. É o seu propósito manter-los na ignorância de lo que virá sobre a terra. Parece que Satanás está logrando êxito. Eu tenho muitos textos, Eventos dos Últimos Dias e outros livros que mencionam
que nós estamos dormidos, como o serviço cristão diz assim, que nenhum em 20 está preparado para o que vai vir. No mesmo livro, em espanhol, na página 103, diz: nenhum em 100 está atuando como deveríamos atuar. E por isso, meu querido irmão, nós estamos colocando esse material não para condenar a ninguém ou para dizer que nós somos os únicos bons aqui, a única estrela que está brilhando, não. Nós estamos procurando colocar um material para despertar-nos, para que possamos levantar-nos nessa hora, de maneira que nós possamos agora estar preparados para essa hora. Então, vem nesse momento uma grande apostasia. Nessa mesma página 71, diz assim, Review and Herald, 25 de maio de 1905, diz assim: no futuro surgirão toda classe de enganos, pelo qual necessitamos terreno firme para os nossos pés. O inimigo vai trazer falsas teorias, como a doutrina de que não existe um santuário. Este é um dos pontos que motivará uma grande parte de pessoas que se vai apartar da fé. Isso foi escrito em 1905. E agora nós estamos vendo esta grande apostasia na igreja, que um grande grupo de pessoas já não crê no santuário, no juiz investigador e especialmente no que diz respeito à reforma pró-saúde. Então nós encontramos, meu querido irmão, de que todos vamos ser provados nesse ponto, igualzinho que o povo de Israel. Então nós vemos que realmente esse é um tema de grande importância. Aqui tenho comigo o livro Patriarcas e Profetas, agora esse sim está em português, na página 395, o capítulo 35, fala sobre a rebelião de Coré. A rebelião de Coré está em Números, capítulo 16 e 17, Coré, Datã e Abirão. Eles intentaram derrubar a liderança de Moisés e Arão para serem os novos líderes do povo de Israel naquele tempo. E esta, diz aqui o capítulo, é a estratégia para o tempo do fim. Deus, ele colocou líderes para pregar a verdade presente, para pregar a doutrina do santuário, para pregar toda a luz da reforma pró-saúde, a respeito também dos 3 anjos de Apocalipse 14, e dar ao mundo o anúncio de que caiu Babilônia. Mas agora, da mesma maneira, Satanás, ele está tratando de infiltrar na igreja, como também naquele tempo colocou pessoas que se levantaram para trazer dúvidas sobre a liderança de Moisés, Arão e todos aqueles que estavam sendo os líderes do povo de Deus para ir à terra da promessa. Então, meu querido irmão, aqui diz assim: tinham alimentado carinhosamente a esperança de que uma nova ordem de coisas, estou lendo a página 247, Patriarcas e Profetas, uma nova ordem de coisas estivesse prestes a estabelecer-se, na qual a reprovação seria substituída pelo louvor, a ansiedade e conflito pela comodidade. Hoje nós vemos isso está acontecendo nas igrejas, quando já não há um alerta para o que está por vir, e sim agora uma mensagem de paz e segurança está tomando conta dos nossos púlpitos. Por isso eu tenho aqui um livro chamado Testemunho para os Ministros. Esse livro já não é muito fácil de encontrar. Esse livro eu tenho em espanhol, Testemunhos para os Ministros, assim é o nome em espanhol, na página 472. Eu não vou ler todo o capítulo, porque seria um capítulo muito grande. Diz assim: Las trampas de Satanás, quer dizer as armadilhas de Satanás. E diz assim que a irmã White, a ela lhe foi dado o privilégio de ouvir a obra de Satanás. Ele faz uma reunião com os seus anjos. Eu vou tentar traduzir o começo, a introdução, para que você tenha uma ideia. Diz assim: enquanto o povo de Deus se aproxima aos perigos dos últimos dias, Satanás sustém diligentes consultas com seus anjos acerca do plano mais eficaz para destruir a sua fé.
ele vê que as igrejas populares já estão dormidas. As igrejas populares aqui são as igrejas evangélicas, pentecostais, católica romana, e disse arrojadas por seu poder enganador, quer dizer, elas já estão hipnotizadas, dominadas pelo seu grande poder enganador. Por isso essas igrejas pregam que o domingo é o dia de Jesus, pregam que os mortos estão vivos e pregam muitas abominações que a palavra de Deus não pode sustentar. Disse, mediante os seus agradáveis sofismas e seus milagres mentirosos, pode continuar tendo a essas igrejas debaixo do seu domínio. Portanto, dirige aos seus anjos para que coloquem as armadilhas, agora escuta, especialmente destinada aos que esperam a segunda vinda de Cristo. E eu faço uma pergunta, qual é o único povo na terra que se identifica como estando esperando a segunda vinda de Jesus? Adventistas. E quando menciono adventistas, não estou comentando apenas adventista do sétimo dia da conferência ou da associação, estou mencionando também a adventista da promessa, a adventista da reforma, a adventista vara do pastor e muitos tipos de adventista que estão, entre aspas, esperando a volta de Jesus. Satanás coloca esses grupos na mira e diz assim, e se esforçam por guardar todos os mandamentos de Deus. Então está claro que todo o poder de Satanás agora está convergido, dirigido, guiado para atacar aqueles que são o povo remanescente de Deus. Então, meu querido irmão, por isso eu li agora nesse livro o perfil da crise vindoura, que Satanás coloca toda a sua atenção, toda a sua carga de batalha agora para atacar o coração do povo de Deus e trazer confusão. E disse o grande enganador na reunião que teve com seus anjos caídos, que a irmã White pôde testemunhar, e agora ela vai escrever, diz assim, devemos vigiar aos que estão chamando a atenção das pessoas para o sábado de Jeová, induzirão a muitos a compreender os requerimentos da lei de Deus. Então diz assim agora que ele começa a fazer planos para derrubar o povo de Deus. E são várias páginas, 1, 2, 3, 4 páginas, onde que nós vemos aqui a visão e as características ou as maneiras como Satanás quer derrubar o verdadeiro povo de Deus. E eu vou agora no fechamento da visão que diz assim, eu vou ter no terreno como agentes meus a homens que sustenham falsas doutrinas misturadas com suficiente quantidade de verdade como para enganar as almas. Que terrível, meu querido irmão, que uma das estratégias de Satanás para derrubar o verdadeiro povo de Deus é ter dentro da igreja adventista, dentro do povo de Deus misturado com o seu povo, no púlpito pessoas que são agentes de Satanás e que sustêm falsas doutrinas. Então nós podemos claramente saber agora que posição tomar para evitar ser enganados por esses pastores que ainda que tem um título de pastor, de evangelista, de doutor e que é um líder e que é um ancião, mas que não abraçam toda a doutrina da palavra de Deus, porque eles têm misturado uma quantidade de verdade presente, mas tem uma pitada, uma ponta de mentira e de heresia dentro da sua doutrina. Então agora eu não vou seguir lendo, mas esse capítulo é muito importante para que nós possamos descobrir quais são os pastores de que não estão andando em toda a luz de Deus. Joias dos testemunhos. Eu tenho aqui Joias dos testemunhos, deixa eu ver a página porque está em espanhol. Diz assim, a página 65, é o tomo 2. É o volume 2, Joias dos Testemunhos, volume 2, página 65, parágrafo 3, em espanhol, diz assim. Aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, era a primeira em sentir os golpes da ira do Senhor. Está descrevendo a irmã White em Joias dos Testemunhos
a passagem bíblica de Ezequiel, capítulo 9. Seria bom dar uma olhada no capítulo 9, porque o capítulo 8 fala das abominações do povo de Deus, da igreja, e o capítulo 9 é o juízo que começa primeiro pela casa de Deus, pelo templo. E então ela está descrevendo esse capítulo 9 nessas palavras. Disse assim: aqui vemos que a igreja, o santuário do Senhor, era a primeira em sentir os golpes da ira do Senhor. Os anciãos, aqueles a quem Deus havia brindado grande luz e que se haviam destacado como guardianes dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu cometido, haviam assumido a atitude que não necessitamos esperar milagres, nem assinalada a manifestação do poder de Deus como nos tempos anteriores. Os tempos mudaram. Essas palavras fortalecem a sua incredulidade e dizem: o Senhor não vai fazer nem mal nem bem. Ele é demasiado misericordioso como para castigar ao seu povo. Assim, o clamor de paz e segurança é dado aos homens que não volverão a elevar a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Estes cachorros mudos que não querem latir são os que sentem a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, jovens e crianças, todos perecem juntos. Então, meu querido irmão, o juízo de Deus se aproxima e começa pela casa de Deus, como diz 1 de Pedro 4,17. E nós, o povo de Deus, não podemos perder a nossa salvação e sermos destruídos porque pastores nos desviaram da verdade presente e não nos advertiram dos perigos que estamos para enfrentar nesse momento. Disse aqui, eles são cachorros mudos, que não sabem ou que não querem latir. Por isso é importante agora que nós, como um povo, sigamos a Cristo e que aprendamos a seguir ao Senhor. Eu tenho aqui esse livro, ele não é muito conhecido pelo povo, pelos laicos, Spalding and Magan Collection, a coleção Spalding and Magan, volume 2. Esse volume 2 fala da poderosa obra de Satanás nessa hora. E quando tem esse capítulo, é um manuscrito de 11 de novembro de 1903. A irmã White já estava na casa onde ela morreu, quando ela escreveu esse manuscrito. Ela diz assim: não temos que seguir a direção humana, quer dizer, não devemos seguir líderes humanos. Cristo é o nosso líder. Em todo tempo e lugar, em cada necessidade, hemos de encontrar nele um presente ajudador. Se nos submetemos à sua direção, à direção de Cristo, ele nos levantará, do baixo nível em que o pecado nos deixou até a mais elevada estatura da sua graça. Glória a Deus, que bonita essas palavras. E esse livro é muito importante, que pena que ainda nós não temos esse livro à disposição. Eu tenho esse livro porque eu baixei da internet e imprimi. Mas eu quero fazer menção de um capítulo especial, e esse livro não tem página, esse é o problema, mas você pode buscar em internet, está em espanhol, e diz assim: apostatando na reforma pró-saúde. Essa carta foi escrita no dia 29 de março de 1908 ao pastor A. G. Daniels. E diz assim: querido irmão, eu recebi a sua carta de Chicago mencionando a necessidade de uma casa de adoração em Takoma Park. Parece estranho que os crentes de Takoma Park não tenham uma casa adequada para adorar. Eu me lembro com você que deveria ter sido feita uma provisão para uma boa casa de adoração em vista do grande número do nosso povo vivendo ali. Existe uma decidida obra para realizar-se em Washington, porém alguns dos irmãos ali que deveriam estar bem avançados no entendimento das coisas espirituais não estão vivendo o plano de Deus.
aqui eu gostaria de parar um pouquinho para fazer uma observação. Muitos daqueles irmãos em Washington, em Takoma Park, que deveriam estar bem avançados no entendimento das coisas espirituais, e isso agora está passando igualzinho. A maioria não sabe o que é o selo de Deus, as trombetas, não sabe o que é o tempo de angústia que vem por adiante, não sabe o que é o decreto dominical, o decreto de morte, e não estão vivendo o plano de Deus, não têm compreensão, não aprenderam a doutrina e nem se prepararam porque não estão colocando em prática o plano de Deus. Se não estão seguindo, ao revés, estão seguindo as suas próprias invenções. Hoje, dos púlpitos da igreja, existe uma doutrina que não é a doutrina verdadeira, uma doutrina suave, uma doutrina em silêncio, uma doutrina que não desperta, uma doutrina que não tem resultados. Por isso, meu querido irmão, disse, não estão vivendo o plano de Deus. E agora você vai dizer, pastor, qual é o plano de Deus? Vamos seguir lendo, porque o título já menciona, não? Apostatando na reforma pró-saúde. Por isso que nós temos que ler esses livros. Do púlpito nunca você vai ver esse livro na frente, nunca vai escutar essas palavras que foram escritas no dia 29 de março de 1908, e o Senhor queria despertar a igreja para essa obra. Diz assim, o poder convertedor de Deus necessita apoderar-se dos obreiros da escola, na casa publicadora e nas igrejas. Os líderes na obra necessitam entender a profunda e sincera obra que deve fazer-se antes que as agências celestiais possam fazer impressões sobre as mentes dos jovens para levá-los a venir a ouvir ao Senhor com a vontade humana, egoísta, quebrantada e buscar um real arrependimento. Então diz assim, depois que Cristo foi recebido no céu e se sentou à destra do Pai, seus discípulos saíram e pregaram a palavra com sinais seguindo-lhes, que se seguiram. Hoje o Senhor está capacitando aos seus servos para fazer a obra médico-missionária. Ele pede aos homens e mulheres apassíveis em espírito que aprendam de Jesus e que estejam dispostos a seguir suas instruções, que dia a dia esperem no Senhor para conhecer a sua vontade e que estejam preparados para ir aonde Ele lhes peça e que estejam empregando o trabalho, ou que façam o trabalho que Ele exige. E agora escuta o que vem em seguida, é profundo, disse, sou instruída a levar a mensagem a todo o nosso povo sobre o tema da reforma pró-saúde, pois muitos, aqui está o problema e por isso coloquei esse tema, pois muitos têm apostatado da sua primeira lealdade aos princípios da reforma pró-saúde, a luz que Deus ha dado está sendo desatendida. Uma grande apostasia, e usa essa palavra, não estou aqui traduzindo, forçando a tradução, diz claramente em espanhol assim, pois muitos han apostatado, e nós outros podemos entender em espanhol claramente, pois muitos han apostatado de sua primeira lealtad a los principios de la reforma pró-salud. Então, meus irmãos, a luz que Deus havia dado ao povo remanescente está sendo desatendida. Tem muitos pastores que não pregam o santuário, não pregam o juízo investigador, não pregam a mensagem dos 3 anjos e não pregam a reforma pró-saúde. Portanto, a igreja, nesse aspecto, está em grande apostasia. Se necessita levar-se a cabo uma verdadeira reforma entre os crentes em Washington, escreveu ela, no assunto do viver sadio. Se os crentes ali se dedicassem sem reservas a Deus, Ele os aceitaria. Se eles adotassem o tema de comer e beber, os princípios de temperança que nos têm sido trazidos mediante a luz da reforma pró-saúde, eles seriam ricamente abençoados. E mais embaixo, porque não posso ler tudo, disse, Deus exige que os apetites sejam purificados e que se pratique a abstinência tocante a qualquer coisa que é prejudicial. Esta obra que terá que ser feita antes que o povo possa apresentar-se diante de Deus como um povo aperfeiçoado. E diz assim, o Senhor tem dado clara luz
tocante ou com respeito à natureza do alimento que deve compor a nossa dieta. Ele nos tem instruído concernentemente ao efeito do alimento insalubre sobre a disposição e o caráter. Eu poderia continuar lendo, mas eu gostaria de mencionar algo. Quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz assim que os 144.000, eles têm escrito, ainda que os seres humanos não leem isso, mas nós podemos ver, é o caráter, escrito o nome do Cordeiro e o nome do Pai, quer dizer que os 144.000 terão um caráter semelhante ao caráter de Cristo e o caráter do Pai. E essa é a verdade presente é seguir a Jesus, e por isso que Satanás quer que essa apostasia esteja em aumento, porque se nós não escutamos isso, nós nunca vamos mudar a nossa vida e, portanto, vamos estar em grande perigo. E diz mais aqui que devemos agora ser reformador. Quem dos nossos irmãos vai assinar uma promessa de desfazer-se das carnes, café, chá e todo alimento prejudicial e chegar a ser um reformador na saúde em todo o sentido da palavra? Eu podia continuar lendo, mas é muita leitura aqui, não vou seguir, mas é bom que nós escutemos que essa apostasia da reforma pró-saúde, ela vem por líderes que não pregam, líderes que não ensinam e que não aceitam a reforma pró-saúde. Então, meu querido irmão, nessa hora, que é que nós devemos predicar? Melhor, que é que nós devemos pregar? Esse livrinho aqui, Primeiros Escritos, um livro poderoso, muito poderoso. É um dos livros favoritos que eu tenho de leitura. Diz assim aqui na página 63. Então, qual pastor que nós devemos escutar? Qual pastor devemos apoiar? Diz assim: vi a necessidade especial que têm os mensageiros de velar e deter todo o fanatismo. Aqui é outro extremo que devemos cuidar, porque há muitos pastores que agarram essas instruções, mas agora se dedicam a atacar as pessoas, falar mal da igreja, falar mal dos pastores. Isso é um fanatismo, porque o caráter de Cristo não é atacar e condenar, é salvar. O juízo de Deus vai vir, claro que sim. Acabamos de ler aí e vamos ler outro, especialmente no outro vídeo que vou colocar. Eu quero colocar a consequência aonde esses falsos ministros vão parar. Eles vão sofrer muito e como consequência do seu caminho de perdição. Mas agora o plano de Deus é ajudar-nos a regressar à luz correta. Disse assim: deter todo o fanatismo onde quer que se levante. Satanás está premiando por todos os lados, e a menos que sejamos vigilantes ao respeito e tenhamos olhos abertos para ver os seus laços e as suas armadilhas, e levemos colocada toda a armadura de Deus, os dardos do fogo do maligno nos alcançarão. Agora escuta, essa frase é muito bonita. Primeiros Escritos, em espanhol, página 63, segue dizendo: são muitas as preciosas verdades que contém a palavra de Deus, porém é a verdade presente o que o rebanho necessita. Então, meu querido irmão, são muitas as preciosas verdades que contém a palavra de Deus. Você pode ler aí que Davi derrubou Golias, você pode ler, por exemplo, a história de Caim, de Abel, de Sansão, de Josué, de Caleb, a história de Israel, a história de Esther, a história de Daniel, muitas histórias de Salmos, Cantares. Disse assim: são muitas as preciosas verdades que contém a palavra de Deus, porém é a verdade presente que o rebanho agora necessita. E o que é isso de verdade presente? Por isso que eu te convido a ver esses vídeos. Verdade presente é o que está acontecendo agora. Seguir a Cristo é a verdade presente. Não é uma doutrina, uma igreja, um ministério, é seguir a Cristo. Por isso que se nós seguimos a pastores, estamos em perigo. Você não pode engolir tudo que eu estou falando e dizer: ai, que tão interessante esse assunto. Não, a tua responsabilidade é sentar, buscar esses livros que eu estou lendo e ver o contexto, porque eu posso agarrar um texto aqui fora do contexto e pôr um pretexto para trazer
problemas na tua vida espiritual para te desviar. Então você não pode confiar no que eu estou pregando, no que eu estou pensando, no que eu estou inventando, porque nós não podemos, não temos autorização, todos os textos que eu li desde o princípio, para seguir um ser humano. Nós não podemos seguir a homens. Jeremias 17:9 diz que o coração é perverso, o coração do ser humano, por isso que nós devemos seguir a Cristo. Aqui diz mais assim: tenho visto o perigo que existe que os mensageiros se desviem dos pontos importantes da verdade presente para, qual a palavra? Para esparciar-se. Seria a palavra assim para divagar. Divagar, essa é a palavra. Divagar. Para divagar em temas que não têm a unir o rebanho, nem santificar a alma. E nisso Satanás aproveitará toda a vantagem possível para trazer problemas para a causa de Deus. Porém os temas, agora vai explicar, porém os temas como o santuário, em relação com os 2.300 tardes e manhãs, ou dias, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, são perfeitamente adequados para explicar o movimento adventista passado e qual é a nossa posição atual, estabelecer a fé daqueles que duvidam e dar certeza ao glorioso futuro. Tenho visto com frequência que estes eram os temas principais nos quais deviam dedicar-se os mensageiros de Deus. Esses são os sermões que devemos pregar agora. Então nós estamos seguindo uma luz, um plano, um programa. Não podemos agora apenas pregar assim: hoje nós vamos ver o que diz a psicologia. Não, hoje nós vamos ver o que diz a ciência. Hoje aqui no púlpito nós vamos estudar. Não, meus irmãos, nós devemos trazer a verdade presente, porque é isso que o Senhor mandou que pregássemos nessa hora. Então, meu querido irmão, nesse livrinho aqui, Conselhos sobre o Regime Alimentício, na página 548, diz assim, 548, está em espanhol, mas você pode buscar o livro e buscar o parágrafo, que é o mesmo parágrafo em qualquer língua, em inglês, espanhol, português, é o parágrafo 785, parágrafo 785 do livro Conselhos sobre o Regime Alimentício ou Conselhos sobre a Alimentação. É o mesmo livro. Temos chegado num tempo, aqui diz assim, e que interessante, eu não li o título, diz assim: cada membro tem que pregar a verdade. Hemos chegado a um tempo no qual cada membro da igreja deve fazer a obra missioneira médica. Esse mundo se parece a um hospital cheio de vítimas de enfermidades físicas e espirituais. Por todas partes existem pessoas que morrem por carecer do conhecimento das verdades que nos foram confiadas. É necessário que os membros da igreja despertem. Lembra de Mateus 25? Como estão as virgens? Dormidas. É necessário que os membros da igreja despertem e compreendam. Outra coisa, despertar e compreender. E compreendam a sua responsabilidade enquanto a dar a conhecer essas verdades. E quais verdades? Acabo de ler nos primeiros escritos quais são as verdades que devemos agora ensinar o povo. E a igreja tem que estudar esses temas. Por isso que eu estou mencionando que se um ministro não prega essas verdades, sai daí, abandona esse lugar. Você tem que ir buscar o pão correto, o pão integral, o pão verdadeiro, para que você possa se alimentar de maneira correta. Então, se um pastor está pregando sobre o santuário, está pregando sobre Jesus no lugar santíssimo, o tempo do juízo, o juízo dos vivos, os 3 anjos de Apocalipse 14, essa é a luz que você tem que aprender agora, receber para poder preparar-se para essa hora. A hora da crise está chegando, Daniel 12:1, Mateus 24:21, disse um tempo de angústia como nunca houve. E se você vai para o tempo mais complicado da história desse planeta Terra, de todos os milênios de pecado, temos que preparar-nos. E a igreja não está dando esse alimento. Diz assim, esse parágrafo é poderoso, diz assim: os que têm sido iluminados pela verdade devem ser porta-luzes para o mundo.
e falhamos, nós estamos com a nossa luz apagada. No tempo correto, no tempo atual, ocultar nossa luz seria uma gravíssima falta. Não uma falta assim qualquer, uma gravíssima falta. Nós estamos nesse pecado. Por culpa de quem? Dos nossos pastores, dos nossos líderes. Não nos despertaram, não nos alertaram, não pregaram a verdade correta. E por quê? Porque eles também foram no seminário, foram no instituto, foram na universidade e não receberam essa luz dos seus professores. E como eles não receberam, também não estudam, não buscam saber, e nós agora estamos, meus irmãos, na hora mais solene, despreparados. Diz assim, uma gravíssima falta. A mensagem que Deus dirige ao seu povo hoje é essa: levanta-te, resplandece, porque há vindo a tua luz e a glória de Jeová há nascido sobre ti. Isaías 61. Por todas partes se vêem pessoas que têm tido muita luz e conhecimento, elegir ou decidir voluntariamente o mal antes que o bem. Não tratam de reformar-se. E que triste, a apostasia vem sobre quem? Acabo de ler aqui, sobre os pastores, os líderes, os evangelistas, os conferencistas, os anciãos, disse, não tratam de reformar-se. E disse que essa não é uma falta assim, não importa, porque apenas eu vi um vídeo na internet, em YouTube, onde que um grande pregador famoso dizia assim, muita gente está fazendo alarme sobre a reforma pró-saúde, colocando isso como uma condição para o céu, e é bem claro que diz os livros assim, conselhos, quer dizer, conselhos não é um mandamento, não é um estatuto, não é alguma coisa obrigatória, conselho é uma orientação, e esse pastor com tanta luz, com tanto conhecimento, dizendo uma blasfêmia dessa, porque se Deus dá um conselho, não é como se eu recebo um conselho de um amigo na rua, Deus dando um conselho é realmente para pôr toda a atenção, e disse, é uma gravíssima falta, não tratam de reformar-se, e impioram dia a dia, mas os filhos de Deus não devem viver nas trevas, como reformadores devem andar na luz. Agora, eu penso que está ficando claro o tema, meu querido irmão, esse tema é muito importante. No outro vídeo eu quero trazer mais informação, porque o tempo já vai acabando, mas aqui diz assim, Testemunhos para os Ministros. Esse livro quase que os pastores as pessoas que estão na liderança não gostam desse livro, porque esse livro dá duro nos líderes, disse que tem que ser elevada a norma. Por isso, meu querido irmão, nós devemos agora fazer algo para que nós possamos levantar-nos da condição em que nós estamos. Esse livro diz assim, aqui tem muita coisa linda, eu não sei nem o que ler, porque tudo é importante, Testemunhos para os Ministros. Na página 414, 415, em espanhol, se você tem condições de ler na internet, você vai ter muita luz sobre o que eu estou mencionando. A página 415 faz uma pergunta assim, fala sobre a nossa mensagem, diz assim, qual é a mensagem que devemos de dar? Aí bem embaixo diz assim, buscai Jeová enquanto pode ser achado, chamai-o enquanto está perto, está falando de Isaías 55. E disse, quero dizer aos meus irmãos no ministério, ela está falando para os pastores, prossegui a obra com tato e eficiência, ponham os jovens, ponham o trabalho com os jovens senhoritas das nossas igrejas, combinem, é um conselho para nós líderes, pastores, combinem a obra médico-missionária com a proclamação da mensagem do terceiro anjo. Aqui está a nossa apostasia, aqui está o nosso grande problema, como Satanás nos levou a divorciar essas duas coisas tão importantes, porque quando vamos na Bíblia, Jesus ele pregava, nós hoje também pregamos, Jesus ensinava, também nós entre aspas estamos ensinando, mas Jesus sarava as pessoas, curava as pessoas, e nisso nós estamos falhando. E diz mais assim, façam um esforço regular e organizado para levantar as igrejas do estancamento na qual tem caído e no qual tem permanecido durante anos. Em outro livro, ela usa outra frase, assim, está nível de morte, aqui fala estancamento.
nível de morte, e diz que devemos levantar as igrejas a um nível de excelência. E tem permanecido durante anos. Enviem as igrejas a obreiros que apresentem os princípios da reforma pró-saúde na sua correta relação com a mensagem do terceiro anjo diante de cada família e indivíduo. Por isso, meu querido irmão, se você vai numa igreja onde um pastor não abraça a reforma pró-saúde, você está no lugar errado. Ele não está capacitado para ser um ministro de Jeová, um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é um infiltrado. Ele não ama a luz do lugar santíssimo. Por isso, meu irmão, o que eu estou falando agora é muito pesado, porque é um ataque direto. Porque a palavra de Deus deixou bem claro que Satanás vai pôr ministros que misturem, que façam uma mistura da verdade com o erro, e agora estão dando, pelo exemplo e pela doutrina, um mau exemplo, um mau modelo. E diz assim aqui claramente, meu querido irmão: animem a todos a tomar parte na obra de fazer algo em benefício dos seus semelhantes, e vereis se o sopro de vida não retorna rapidamente a essas igrejas. Glória a Deus! Se fazemos o que Deus mandou, Ele nos vai respaldar, Ele que vai despertar a igreja, Ele que vai levantar um remanescente poderoso nessa hora. E disse: estudem fielmente o capítulo 33 de Ezequiel, isso que nós estamos fazendo hoje. A obra que se realiza no ramo da obra médico-missionária é precisamente a obra que Cristo ordenou aos seus seguidores que se fizessem. Eu poderia continuar lendo aqui, mas eu creio que ficou agora bem claro o que nós estamos querendo colocar, meu querido irmão. Nós estamos diante de um momento muito solene, muito solene. Primeiros escritos, aqui diz assim: uma firme plataforma. Está em espanhol, Primeiros Escritos, página 258, uma firme plataforma. Vi que uma companhia se mantinha de pé, bem guardado e firme, negando seu apoio àqueles que queriam transtornar a fé estabelecida do corpo. Deus olhava com aprovação a essa companhia, a esse grupo. Me foram mostrados 3 degraus: as mensagens do primeiro anjo, do segundo e do terceiro. E disse meu anjo acompanhante: ai daquele que mova um bloco ou um elo dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens, primeiro, segundo e terceiro anjos, a verdadeira compreensão, e aí entra a reforma pró-saúde dentro desse pacote. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de importância vital. O destino das almas depende da maneira em que são recebidas. Então, meu querido irmão, aqui, se você continua lendo, aqui existem muitas pessoas que agora se aproximam, ela menciona, e começam a pôr defeitos na mensagem, por defeitos, procurando desviar o povo dessa luz que Deus nos tem dado. Por isso que agora nós devemos conhecer muito bem essa luz que Deus nos tem dado através dos 3 anjos. E eu termino esse vídeo porque vou ir preparar outro na sequência, a parte número 2. Eu termino lendo Primeiros Escritos, a página 256, assim: muitos dos que têm aceitado a mensagem do terceiro anjo não haviam tido experiência nas 2 mensagens anteriores. Satanás compreendeu isso e fixou neles um olho maligno para vencê-los. Porém, o terceiro anjo dirigia a atenção deles para o lugar santíssimo. Glória a Deus! Aqui está o hospital onde que Deus quer fazer uma cirurgia em você, em mim. Diz assim: o terceiro anjo dirigia a atenção deles para o lugar santíssimo, e os que haviam tido experiências nas 2 mensagens anteriores lhe indicavam o caminho do santuário celestial. Muitos perceberam a perfeita sequência de verdades. Eslabonamento seria como uma cadeia, essa é a palavra. Uma perfeita cadeia de verdades nas mensagens angélicas, e aceitando
saltando gozosamente uma atrás da outra, seguiram o Senhor pela fé no santuário celestial. E aqui, antes de seguir, a Igreja Adventista é a única igreja na Terra, no planeta Terra, que crê e prega o santuário celestial. Nenhuma outra igreja presbiteriana, metodista, luterânica, católica, romana, nenhuma pentecostal não aceita, não crê, não ensina a verdade do santuário celestial. Disse, essas mensagens me foram apresentadas como âncoras para o povo de Deus. Sabe o que é uma âncora? É o que nos firma para o povo de Deus. Aqueles que as compreendam e aceitem. O que significa compreender? É ter discernimento, sensibilidade. Por isso Deus nos deu a reforma para a saúde, para livrar nossa mente dessa letargia, desse hipnotismo que Satanás ha colocado sobre o mundo, e por isso muitos pastores não podem entender o santuário, porque seguem uma vida de intemperança. Não tem sentido para eles esta luz que Deus ha dado através da sua palavra. Ele disse, aqueles que as compreendam, as 3 mensagens angélicas, e aceitem, que estarão livres de ver-se arrastadas pelos muitos enganos de Satanás. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Se você é um pastor, um líder, Deus hoje te está chamando através dessa mensagem para que você venha aos pés de Jesus. Eu fui pregar no Texas e um pastor, que era o pastor da igreja, estava sentado aí com uma cara de limão, como nunca vi antes, bem bravo. E quando eu comecei no sábado, ele nem levantava a cabeça, aí estava sentado, olhando para o chão. E eu fui discorrendo durante a semana a doutrina do santuário, a doutrina da reforma pró-saúde. E no dia sábado, quando completou uma semana e que eu terminei o sermão, ele veio na frente e agora ele tinha uma atitude completamente diferente. Ele falou, irmãos, eu peço aqui diante da igreja, diante do céu, perdão, porque eu não conhecia essa mensagem. Eu pensava que era puro fanatismo, que vinha aqui falar de comida e condenar que todos estão no inferno. E quando eu escutei essa semana essa mensagem, minha vida transformou. E aqui está minha família. Ele falou assim, eu peço perdão para o meu filho que tem uma enfermidade incurável, porque eu nunca abracei essa luz, trazia queijo, carne para minha família, e eu destruí minha família em grande parte, dei mau exemplo para a igreja. Eu peço hoje perdão a Deus, peço perdão à igreja. E eu, irmãos, chorava por dentro, dizendo que triste que quantos pastores estão nessa condição, não se humilham, mas esse servo de Deus, ele se humilhou, pediu perdão e ele disse, de hoje em diante eu quero viver na luz da reforma para a saúde e abraçar toda a mensagem dos 3 anjos e a verdade presente. Aquele homem, aquele dia, nasceu outra vez. Eu via o brilho nos olhos dele, porque eu sei que a porta da graça ainda está aberta. Não veio o decreto dominical, não fechou a porta da graça. Deus está chamando para que nos arrependamos, como disse o livro de Atos, capítulo 3. E Deus nos vai perdoar o nosso pecado, a nossa rebelião, nos vai levantar para vencer o mundo, o pecado, vencer a Satanás, que é um inimigo derrotado, e vencer o apetite pervertido, esse eu que ainda está desperto. Que Deus te abençoe e a mim também, para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa luz tão bonita, tão equilibrada, tão maravilhosa. Livra-nos do mal, especialmente do fanatismo, também, Senhor, desse liberalismo que existe, que agora essa tendência que tudo é permitido. Pai querido, ajuda-nos a seguir o Cordeiro, entender que o juízo vem sobre o povo de Deus em primeiro lugar. Dá-nos tua bênção, pedimos em nome de Jesus. Amém. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.